Você sabe qual das maldições da mitologia grega era a mais cruel? Sejam bem-vindos, exploradores. Eu sou o Lucas, e este é o Mundo dos Mitos. Hoje, vamos mergulhar nas piores maldições da mitologia grega, os castigos pelos crimes mais bárbaros e a fúria dos deuses ao impor punições. Então, peguem um lugar, cliquem no botão de inscrição e vamos começar. Frequentemente resultantes de transgressões contra os deuses ou violações das leis divinas. As razões para os deuses amaldiçoarem as pessoas variavam. Essas maldições não apenas serviam como castigos, mas também como meios de manter a ordem no universo mitológico, garantindo que os mortais respeitassem a autoridade divina. Elas adicionavam uma dimensão moral às narrativas mitológicas, destacando a importância do respeito aos deuses e das consequências para aqueles que desafiavam seu poder. Atridas. Nossa jornada começa pela família Atridas. Tudo começou com uma disputa entre irmãos, Tiestes e Atreu, pelo trono de Micenas. Atreu, para se vingar de Tiestes, que havia o traído junto de sua esposa, resolveu servir seus sobrinhos, filhos de Tiestes em um banquete, ao seu irmão. Tiestes, horrorizado e enfurecido, amaldiçoou a linhagem dos Atridas. Ele pronunciou palavras de maldição sobre Atreu e seus descendentes, prevendo desgraças e tragédias que assombrariam a família. Desde então, os descendentes de Atreu vêm sofrendo. Seu filho, Agamenon, assassinado pela própria esposa. Orestes, seu neto, para vingar a morte do pai, matou sua própria mãe, o que só piorou as maldições. Após a morte de sua mãe, foi perseguido pelas Eríneas, deusas da vingança, que buscavam a justiça divina. Atena absolveu Orestes de seu crime, o que aliviou um pouco a maldição, mas não sem deixar cicatrizes. A maldição de Hipólito. A maldição de Hipólito é um episódio trágico na mitologia grega que envolve o príncipe Hipólito, filho de Teseu, e sua madrasta, Fedra. A história é marcada por desentendimentos, amor não correspondido e, por fim, uma terrível maldição. Hipólito, conhecido por sua devoção a Ártemis, a deusa da caça, desprezava a deusa do amor, Afrodite. Isso causou a ira de Afrodite, que decidiu vingar-se ao despertar um amor proibido em Fedra, madrasta de Hipólito. Fedra, consumida por um amor não correspondido por Hipólito, se viu em uma situação difícil. Hipólito, alheio aos sentimentos de Fedra e dedicado a um estilo de vida casto, rejeitou qualquer avanço dela. Desesperada e humilhada pela rejeição, Fedra decidiu inventar uma história para Teseu, seu marido, alegando que Hipólito tentou seduzi-la. Essa falsa acusação enfureceu Teseu, que amaldiçoou Hipólito em nome de Poseidon, o deus dos cavalos. O deus dos mares enviou um monstro marinho para aterrorizar os cavalos de Hipólito enquanto ele estava conduzindo uma carruagem. Os cavalos se assustaram, causando a morte do príncipe. Após a morte de Hipólito, a verdade sobre a mentira de Fedra foi revelada. Teseu, então, lamentou amargamente a morte de seu filho e se voltou contra a esposa por sua falsa acusação. A maldição de Medusa é uma das histórias mais conhecidas da mitologia grega e envolve a transformação de uma bela mulher em uma criatura monstruosa. Medusa atraiu a ira de Atena ao profanar o templo da deusa, ao ser seduzida por Poseidon em seu interior. Atena, irritada com esse desrespeito, decidiu punir Medusa. Como punição, Atena transformou Medusa em uma górgona, uma criatura com serpentes no lugar dos cabelos e cujo olhar poderia petrificar qualquer um que a encarasse. A história de Medusa destaca temas como a vingança divina, a punição por desrespeito aos templos sagrados e as consequências da beleza. A maldição de Aracne é uma história na mitologia grega que envolve uma tecelã talentosa e sua disputa com a deusa Atena. Aracne era uma jovem mortal conhecida por sua habilidade excepcional na tecelagem. Ela se gabava de que sua habilidade rivalizava com a de Atena, a deusa da sabedoria e das artes. Ao ouvir as palavras arrogantes de Aracne, Atena decidiu testar suas habilidades. Disfarçada de uma velha mulher, Atena apareceu para a jovem tecelã e sugeriu que ela pedisse desculpas à deusa para evitar consequências desagradáveis. Aracne recusou-se a pedir desculpas e propôs um desafio de tecelagem a Atena. Ambas as mulheres teceriam seus trabalhos e o melhor seria declarado vencedor. Atena criou uma tapeçaria representando os deuses do Olimpo em suas grandezas. No entanto, a tapeçaria de Aracne retratava os deuses em situações vergonhosas e humilhantes. Atena, enfurecida pela insolência de Aracne, revelou sua verdadeira identidade e destruiu a tapeçaria da jovem tecelã. Em sua raiva, Atena amaldiçoou Aracne, condenando-a a se transformar em uma aranha, mantendo suas habilidades de tecelagem. Níobe era uma rainha de Tebas e esposa de Anfíon, rei da cidade. Ela era conhecida por sua beleza, riqueza e, infelizmente, por sua extrema arrogância.
excessivamente orgulhosa de sua beleza e número de filhos, considerando-se superior à deusa Leto, mãe de Apolo e Ártemis, que tinha apenas 2 filhos. Níobe insultou Leto, menosprezando-a por ter apenas 2 filhos em comparação com seus próprios 14, 7 filhos e 7 filhas. Ela desafiou a divindade e se considerou superior. Apolo, o deus do sol, e Ártemis, a deusa da caça, ficaram indignados com o desrespeito de Níobe. Em resposta, eles decidiram punir a rainha e seus filhos. Apolo atingiu os filhos de Níobe com flechas divinas, enquanto Ártemis fez o mesmo com suas filhas. Todos os 14 filhos de Níobe foram mortos em um massacre. Níobe, consumida pela dor e lamento, foi transformada em uma estátua de pedra pelos deuses. Ela chorava incessantemente pela perda de seus filhos, tornando-se uma figura imortal de sofrimento. A maldição de Níobe é uma narrativa que destaca as consequências da arrogância humana perante os deuses. O mito enfatiza a importância da humildade e do respeito em relação às divindades na mitologia grega. Agave. Após a Guerra de Troia, Agave, mãe de Penteu e irmã de Cadmo, retornou a Tebas junto com outras mulheres troianas como prisioneiras. Dionísio, o deus do teatro e das celebrações, também estava presente. Em Tebas, Agave se recusou a aceitar o culto a Dionísio e a divindade do deus. Isso desencadeou a ira de Dionísio, que decidiu puni-la por sua descrença e resistência. Dionísio, para punir Agave e demonstrar seu poder divino, enlouqueceu a rainha. Em seu estado de loucura, Agave não conseguia distinguir entre amigos e inimigos. Agave, ainda sob a influência da maldição de Dionísio, participou de um culto às festividades dionisíacas. Em sua loucura, ela e outras mulheres rasgaram seu próprio filho, Penteu, em pedaços, acreditando que ele era um leão. Depois que Agave recuperou a razão e percebeu a horrível verdade sobre o que havia feito, foi tomada por um profundo pesar e remorso. Dionísio, compadecido da situação trágica de Agave, a exilou de Tebas para evitar mais sofrimento. A rainha passou o resto de seus dias carregando o peso de sua maldição e a dor de ter causado a morte de seu próprio filho. Cassandra. Apolo, apaixonado por Cassandra, ofereceu-lhe o dom da profecia em troca de seu afeto. No entanto, Cassandra recusou as investidas de Apolo, o que enfureceu o deus. O que o levou a transformar a dádiva em uma maldição. Em retaliação, Apolo manteve o dom da profecia, mas adicionou uma reviravolta cruel. Ele garantiu que, embora Cassandra fosse capaz de prever o futuro, ninguém acreditaria em suas profecias. Durante a Guerra de Troia, Cassandra fez várias previsões precisas sobre o destino da cidade, incluindo o cavalo de Troia e a traição de Helena. No entanto, suas advertências foram ignoradas. Cassandra alertou os troianos sobre o perigo do cavalo de Troia, mas eles não acreditaram nela. A cidade aceitou o cavalo como um presente, levando a queda de Troia nas mãos dos gregos. Após a queda de Troia, Cassandra buscou refúgio no templo de Atena, mas foi assassinada por Ajax, filho de Telamon. A morte de Cassandra foi outra expressão trágica de como suas profecias foram ignoradas. Conclusão. Essas são as principais maldições da mitologia grega, mostrando como os deuses são vingativos quando ofendidos. Mesmo mortais comuns podiam invocar a fúria dos deuses, amaldiçoando aqueles que cometiam atos de barbaridade. Ficamos por aqui, pessoal. Se você gostou dessa história e quer mais conteúdo sobre mitologias, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um like. Compartilhe suas reflexões nos comentários, e nos vemos no próximo vídeo.